Estamos de volta com o Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor, doutor, cientista Ismael Pedro Bortoluzzi. Sr. Ismael, no final do último bloco nós conversávamos sobre crenças, mitos, proibições, cerceamentos e entrava aí alguns exemplos de proibições que o próprio homem faz sobre o homem. E aí em cada país da humanidade se observa proibições, cerceamentos que são de certa forma absurdos. Alguns considerados necessários, não é? Moralmente, para os costumes daquela comunidade, mas existem questionamentos sobre isso. Professor, vamos continuar falando sobre essas condições polêmicas, né? Essa legislação polêmica. Na prática, por isso que eu sou até, de certa forma, a favor de alguma liberação de alguns vícios, de algumas coisas que devem ser de escolha pessoal e que as pessoas devem aprender a respeitar o valor pessoal. No instante que nós aceitamos os valores pessoais, nós abandonamos preconceitos e aprendemos a fazer escolhas. Quando nós não sabemos fazer escolhas, as nossas escolhas podem estar mal feitas. Perfeito. E quando nós não aprendemos a fazer escolhas, podemos fazer más escolhas. Más escolhas. Esse que é o X da questão. Isso é uma lição, né, professor? Até porque a concepção, a ideia do conhecimento, a ideia do relacionamento tem que estar presente em cada ser humano, em cada indivíduo. Exatamente. Humano, né? Então, eu já fui muitas vezes instado como ambientalista a falar sobre fumo. O fumo é uma escolha pessoal e não uma escolha pública. Ela pode até ser uma escolha quando se fuma num ambiente que o outro venha a ser submetido. E aí ela pode ser uma questão até que envolve terceiros, né? Mas na prática ela é muito mais a percepção das escolhas que se fazem. Eu estava olhando esses dias, por exemplo, em termos de meio ambiente, se vocês quiserem uma razão para falar mal do cigarro, pensem na pituca, que vem com fenóis. E, portanto, eu já vi preservado, até queria fazer aqui na cidade um modelo desse tipo, colocar num lugar público onde você veja, pegando chuva e sol, quanto dura, por exemplo, uma pituca, uma lata de cerveja, uma coisa assim. É impressionante como aquele restinho de cigarro, por ter aqueles fenóis, dura. Eu vi num sistema desses, um mostruário desses, 3 anos, Gilson. Ela parecia nova. Olha só, professor. Gilson, isso é muito sério, porque são quantos bilhões de cigarros que estão sendo jogados por aí e que não vão para o lixo. E aí é que vem as questões que precisa... Então, você tem 2 coisas que eu gostaria de colocar. As questões ambientais são quase sempre colocadas como os chatos, até se bolou a frase eco-chato, né? Por quê? Porque, na verdade, existem industriais. A fábrica de PET, porque isso é um grande desenvolvimento. Você vai ver, na verdade, já tem ilhas imensas nos oceanos em função dessas garrafas, praticamente. Garrafas e demais plásticos. E demais plásticos. Bolsas plásticas de mercado, sacos plásticos, etc. Então, na verdade, eu citei um exemplo. Sim. Não é tudo que... na prática, esse plástico poderia ser feito de um plástico muito mais moderno, que já existe a tecnologia, que é baseada em extração de óleos de plantas. Mas a nossa tecnologia utilizada é a tecnologia do passado, baseada em petróleo, carvão, petróleo, por isso eu defendo que se o Brasil quer uma oportunidade de fazer ciência, ele deveria fazer em coisas novas, de crescer para o novo. E não adianta nós ficarmos buscando nanotecnologia, por exemplo, se nanotecnologia hoje é de domínio de europeus e americanos. Para falar sobre isso, professor, eu penso que é relevante discutirmos o seguinte. Nós falamos em alguns tipos de formação de grupos de domínio humano, né? Sociedade humana. Existem também grupos que determinam e dominam o conhecimento, professor?
na direção que você fala, por exemplo, se os europeus dominam com os americanos a nanotecnologia, consequentemente o mundo está perdido. Né? O mundo está dominado sob o enfoque da informação. A informação hoje é dominada. É só você tentar, com uma ideia nova e uma proposta nova, entrar numa revista científica. Você pena barbaridade para publicar esse trabalho. Perfeito. Porque ele passa por um crivo dos editores, dos chamados editores. Se eles só interferissem no conteúdo, na forma de expressar o conteúdo para que ele fique claro, tudo bem. Mas eles interferem na qualidade do conteúdo. Perfeito. E outra coisa, se você é segurado 6 meses, é uma coisa, mas ser segurado 2 anos significa que deu tempo de outros já foi lançarem a patente, se for o caso. Perfeito. Professor Ismael, nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco e eu queria lhe convidar para fazer uma fala sobre as alterações do planeta, professor. Mudança no norte magnético, no eixo, enfim, coisas que são dilemas para a gente começar a pensar, estudar e até para você que nos assiste, começar a buscar em alguns livros de ciência, em alguns artigos em algumas revistas e de filosofia para entendermos um pouco mais do homem e dessa relação muito intensa com o nosso planeta Terra. 3 minutos e já voltamos.